As marcas dizem que cuidam da sua saúde mental, mas e se elas só estivessem vendendo a sua própria ansiedade de volta para você? De Dove a Rare Beauty, de Headspace a Nike, todas falam de autocuidado. Campanhas que exaltam autoestima, aplicativos que prometem calma por assinatura, produtos que juram equilíbrio em frascos coloridos. Parece cuidado, mas é comércio. Acolhimento? Não, só mais um produto disfarçado de cura. E quando até a calma tem preço, será que ainda existe liberdade emocional? Pesquisas já mostram, 7 em cada 10 jovens admitiram ter comprado algo acreditando que melhoraria sua autoestima. Mas a fatura que chega não traz paz, traz juros de ansiedade. A cada clique, você compra minutos de alívio e paga com dias de vazio. Essa é a paz com boleto. De um lado, mensagens que soam como esperança. Do outro, corporações lucrando com o mesmo buraco que dizem preencher. Você acredita que compra bem-estar, mas o que recebe é ansiedade recarregada com embalagem nova. Esse vídeo é para quem já percebeu. Sua ansiedade virou produto. Se você já viu isso acontecer, comenta agora. Eu já vi isso. E se eu te provar que desde criança você foi treinado a acreditar que a paz só pode ser comprada? Esse é o próximo bloco. Você não nasceu querendo comprar calma. Foi treinado para isso. Na escola, só respirava aliviado depois de pedir permissão. Na igreja, questionar era pecado. Na família, ouvir: o mundo é perigoso, melhor não se meter. No trabalho, ordens são ordens. Esse condicionamento não só criou cidadãos obedientes, criou consumidores previsíveis. Como ratos de laboratório, seguimos estímulos de cliques, notificações e slogans. Hoje, as marcas assumiram o mesmo papel. De apps de meditação a marcas esportivas, todas oferecem o mesmo contrato invisível. Você me entrega sua atenção, seu tempo, seu dinheiro, e eu te devolvo minutos de alívio. Mas até o descanso virou prazo, até respirar virou cronômetro. E quando até a pausa tem dono, que liberdade resta? Esse condicionamento tem custo. Você paga assinatura para respirar, mensalidade para reduzir estresse, parcelas para comprar equilíbrio em frascos e telas. O preço não está só na fatura, está no tempo que você não investe em você. Está na energia entregue a algoritmos que lucram com o seu clique. Você acha que seguir regras te protege. Mas e se justamente essa obediência for o pacto invisível que mantém você endividado, exausto, improdutivo? Comente o nome do último app ou marca que prometeu cuidar da sua mente. Depois responda: eles cuidaram de você ou lucraram com você? Mas o que acontece quando essa obediência se encontra com a sua maior fraqueza? No próximo bloco, você vai ver como a sua própria sombra se tornou o motor de bilhões em lucro. Existe uma parte de você que nunca aparece nas fotos sorridentes. A parte que sente culpa por procrastinar. Que compra coisas inúteis só para anestesiar o vazio. Que gasta quando está ansioso. Que se afoga em trabalho até entrar em burnout. Essa é a sua sombra. Não é o inimigo externo. É o pacto interno, a voz que repete: você não é suficiente. E cada vez que você acredita nessa voz, alguém lucra. O mercado aprendeu a transformar fraqueza em produto. Apps de bem-estar mandam notificações no auge da sua ansiedade. Marcas vendem autoestima em frascos e telas. Bancos oferecem crédito fácil quando sabem que você não vai resistir. Cada clique ansioso é como uma gota de combustível alimentando a engrenagem que gira contra você. E esse movimento tem preço. Compras por impulso que viram dívida. Horas presas no celular que viram projetos esquecidos. Boletos acumulados, sonhos parados, a sensação de correr sem nunca chegar. Mas aqui está a virada.
Se sua dor é a matéria-prima deles, ela também pode ser sua arma quando você a reconhece. Aquilo que te enfraquece quando é escondido pode se tornar força quando é visto. Escreva nos comentários, em uma palavra, qual é a sua sombra hoje. Ansiedade, comparação, cansaço, burnout. Dar nome é o primeiro passo para desarmar. E no próximo bloco, você vai ver como essa sombra se transforma em prisão dourada. Escolhas que parecem liberdade, mas são correntes invisíveis. Você acredita que é livre porque pode escolher. Escolher qual celular comprar, qual série assistir, até qual aplicativo de meditação assinar. Mas toda escolha já foi programada antes de chegar até você. O sistema descobriu um truque: transformar prisão em vitrine. Te oferece aplicativos que prometem paz, mas cada notificação rouba fragmentos da sua atenção. Te dá cartões que oferecem poder, mas cada compra prende você em mais uma dívida invisível. Te mostra influencers falando de autenticidade, mas vendendo cursos parcelados que drenam exatamente o que poderia te libertar. Isso é a falsa liberdade. Comprar símbolos em vez de conquistar significado. Trabalhar exausto para postar status. Tirar fotos de viagens que você não aproveita porque já está pensando na próxima conta. E o mais cruel é que a prisão é confortável. Paredes coloridas, interfaces amigáveis, rótulos que falam de calma e equilíbrio, mas as correntes não têm cadeado, porque é você mesmo quem segura a ponta. Esse vazio tem custo real. A assinatura renovada sem uso, o objeto esquecido na gaveta, o tempo drenado em feeds infinitos que só repetem o mesmo vazio. Você não paga só em dinheiro, você paga em vida. Mas o que acontece quando você decide parar de alimentar essa prisão? Hoje desative as notificações de um app que só aumenta a sua ansiedade. Volte aqui depois de algumas horas e escreva nos comentários: senti a diferença. E no próximo bloco, você vai experimentar a ruptura, o corte simbólico que quebra o contrato invisível com o marketing da sua ansiedade. Toda prisão dourada parece indestrutível, até a primeira rachadura. E essa rachadura não vem de fora, não é uma marca, nem um governo, nem um algoritmo. É você decidindo parar de obedecer. Você não é só vítima, foi cúmplice. Assinou contratos invisíveis cada vez que aceitou juros abusivos, feeds infinitos, notificações que sequestram o seu foco. Cada vez que comprou paz em prestações. Mas se foi você quem assinou, é você quem pode rasgar. A ruptura começa com um não. Um não curto, simples, definitivo. Se eu compro para ser livre, compro mais uma prisão. E esse não precisa ser grandioso. Pode ser cancelar uma assinatura que você nunca usa, ignorar um anúncio que promete o segredo da sua calma, recusar uma oferta exclusiva que só vai trazer mais dívidas. Cada recusa é uma rachadura no contrato invisível. A mesma dor que o sistema usa contra você pode virar sua arma. A ansiedade que antes te empurrava a gastar pode se tornar alerta para criar. O vazio que te fazia consumir pode se transformar em espaço para construir. A sombra, quando vista de frente, deixa de ser corrente e vira combustível. Escreva agora nos comentários: eu recuso o marketing da minha ansiedade. Não é só frase, é ruptura pública, visível, é você rasgando o contrato diante de todos. Você já começou a ruptura. Agora, no próximo bloco, vai selar esse corte com um pacto visível e irreversível. Este não é só um pacto. É a linha que separa quem é refém de quem é soberano. Não é com empresas, não é com algoritmos, não é com bancos, é com você.
De hoje em diante, cada escolha precisa ser ato de soberania. Não é sobre consumir menos ou trabalhar mais. É sobre não deixar que o vazio dite sua próxima decisão. É sobre transformar o clique que antes te aprisionava na chave que agora te liberta. Consciência é a moeda mais rara do século. Quem a possui não corre no labirinto. Quem a possui não é controlado, é dono da balança. Mas atenção, se você não selar esse pacto, continuará pagando com o que tem de mais valioso, sua própria atenção. Ritual final. Pegue uma moeda, segure-a firme e diga, em voz alta, minha mente não está à venda. Depois, comente abaixo, eu revogo o pacto invisível. Cada comentário é mais do que engajamento. É tijolo na construção de uma comunidade livre do marketing da ansiedade. Uma rede de mentes que recusam ser produto. Mas este é apenas o primeiro selo. O próximo você precisa conhecer, porque até o silêncio já foi transformado em produto.